Olá, me chamo Mirela Amado e sou estudante da Universidade Estadual de Santa Cruz. É com muito prazer que hoje vou apresentar o trabalho que tem como título Utilização da terra de atomácia proveniente da indústria cervejeira na fabricação de materiais cerâmicos. E esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação do professor doutor Raimundo Alves Lima e sob a colaboração do professor doutor Márcio Barbalho. Com o elevado crescimento populacional, as taxas de geração de resíduos aumentaram significativamente, e a adversidade consiste no fato de que, esses resíduos, quando mal gerenciados, eles podem acarretar em problemas sociais, ambientais e econômicos. E o passivo ambiental está no impacto que é causado ao ambiente por empreendimentos e que eles não tenham sido reparados. Uma alternativa, visando diminuir ou até mesmo evitar esses problemas relacionados à deposição dos resíduos sólidos, é a reutilização e aplicação de parte desses resíduos. E, consoante a isso, diversas geradoras de resíduos vêm mostrando preocupação com essa causa e realizando tentativas para minimizar o problema. Destaca-se a indústria cervejeira, à medida que o Brasil está em terceiro lugar no ranking mundial de produção de cerveja. Sendo assim, esse setor é um grande gerador de resíduos sólidos, dentre eles a terra de atomácia. Então, muito se discute sobre a importância da sustentabilidade e do desenvolvimento da sociedade a partir de métodos que sejam ecologicamente corretos. E com o crescimento das construções civis e pressões cada vez maiores na preservação dos recursos ambientais, esse setor tem desenvolvido inovações tecnológicas e ambientais para se adequar a essa nova realidade. E surge com isso a ecocerâmica. É um substituto da cerâmica tradicional e visa contribuir com a preservação dos recursos ambientais, sendo que a argila é uma matéria-prima que é comumente utilizada na sua composição, e a terra de atomácia, que é o resíduo proveniente da etapa de filtração e da clarificação da cerveja, ela pode ser utilizada para constituir essa ecocerâmica. Com isso, o presente trabalho teve como objetivo verificar a viabilidade da adição do resíduo terra de atomácia in natura, utilizada na filtração e clarificação da cerveja, para a fabricação de ecocerâmicas. As amostras de argila foram coletadas no município de Itabaiana, Sergipe, e o resíduo da terra de atomácia foi doado por uma cervejaria localizada no município de Ilhéus, Bahia. Aqui está representado o fluxograma de todo o processo que foi realizado até a obtenção do produto final, sendo que cada uma dessas etapas serão descritas nos slides seguintes. Inicialmente foi realizada a secagem prévia do produto, que tinha como objetivo retirar o excesso de umidade presente na matéria-prima. Para a argila, a etapa de secagem foi realizada primeiramente ao ar livre por um período de 24 horas e depois foi colocada em uma estufa sob temperatura de 80 graus Celsius por mais 24 horas. Já para o resíduo de terra de atomácia, a secagem se deu unicamente ao ar livre, durante mais ou menos uma semana. E aqui na figura 3 está representada a argila úmida, após a pré-secagem. Na figura 4, essa argila já passou pelo processo de secagem e na figura 5 temos a terra de atomácia que foi secar ao ar livre. Na etapa de moagem, ela teve como objetivo diminuir o tamanho das partículas do material sólido. Após a etapa da secagem, tanto a argila quanto o resíduo de terra de atomácia, eles foram moídos separadamente a seco, no equipamento moinho de bolas, por um período contínuo de 24 horas a 350 RPM. E aqui está a representação do moinho de bolas que foi utilizado e no lado a matéria-prima pós-moagem. Então, após a moagem, a argila e o resíduo da terra de atomácia foram submetidos ao peneiramento na peneira de análise granulométrica, com agitador magnético de peneiras, como está ilustrado nessa figura, com peneiras de 115, 60 e 48 Tyler. Já a formulação é o processo de medida e de mistura do resíduo da terra de atomácia e da argila após todos os processos que foram descritos anteriormente. Após a mistura, os materiais vão ficar homogêneos e quanto à proporção, a mistura foi composta de 95% argila e 5% do resíduo de terra de atomácia. Para os materiais sem resíduo, foi utilizado somente a argila. Já no preparo da massa, ele se deu por meio da granulação em 7% de umidade por 48 horas do material proveniente da formulação, e nessa etapa foram misturados o resíduo da terra de atomácia, a argila e a água para o preparo da massa. Na prensagem, a massa preparada foi submetida ao processo através da prensa hidráulica, como é mostrado na figura. O objetivo foi obter os corpos de prova, como está representado aqui na figura 11. E para esse processo, a massa foi colocada em moldes retangulares e foi aplicada pressão sobre eles. Em seguida, os corpos de prova foram colocados na estufa a 80 graus Celsius durante 24 horas. E após a prensagem, os corpos de prova foram colocados em um forno para o processo de queima. A taxa de aquecimento do forno foi de 10 graus Celsius por minuto e o patamar de queima foi de 2 horas a uma temperatura de 850 graus Celsius. A figura aqui representa os corpos de prova antes do processo de queima, ao lado o forno, que foi utilizado no processo, e a figura 14 mostra os corpos de prova após esse processo de queima.
Antes da queima, os corpos de prova passaram por um teste de retração linear, e após a queima, esses corpos de prova passaram por testes de retração linear, densidade aparente e absorção de água. A retração linear trata da tendência de diminuição da porosidade que tem a argila, por conta da perda da umidade na secagem, ou no período de sinterização na queima. A sinterização ocorre por conta do agrupamento de moléculas que compõem a cerâmica à medida que a temperatura aumenta. Para a realização do ensaio de retração linear, foram medidas as dimensões dos corpos de prova no período de pré-secagem, secagem e após a secagem, na estufa a 80 graus Celsius por 24 horas, e por último na condição pós-queima, em um forno a 850 graus Celsius. Já para a densidade aparente, quanto maior o seu valor nos materiais cerâmicos, maior será o valor da tensão de ruptura, e com isso, os valores de porosidade e absorção de água tornam-se menores. A densidade aparente se baseia no empuxo do mercúrio, já que ele é um fluido não molhante. Já para a absorção de água, ela é definida como o ganho percentual de massa que tem a amostra quando absorve o máximo de água, e sua determinação é feita medindo-se o peso da amostra seca e em seguida mergulhando em água por um determinado tempo. E nesse período, essa água vai adentrar nos poros abertos e a amostra vai ser suspensa em seguida. E supõe-se que toda a água que adentrou nesses poros abertos vai permanecer lá. Esse ensaio é essencial para determinar o efeito da durabilidade do produto cerâmico estrutural, e quanto menor essa infiltração de água, maior resistência e durabilidade ao meio o corpo cerâmico vai apresentar. Após a queima, os corpos de prova foram pesados e em seguida mergulhados em um recipiente com água, à temperatura ambiente, durante 24 horas. Após esse período, os corpos de prova foram retirados e pesados. Posteriormente, foram realizados os cálculos para obter a porcentagem do ganho de massa. Inicialmente falando do ensaio de retração linear. O ensaio desse percentual foi calculado através da equação que está apresentada, sendo que a variável RL representa a porcentagem de retração linear, LI o comprimento inicial da amostra e LF o comprimento final. A partir dos resultados obtidos, foram plotados os seguintes gráficos. O primeiro representa a retração linear antes da queima e o segundo a retração linear no pós-queima. Através da análise desses gráficos, verifica-se que, no primeiro gráfico, que representa a etapa de pré-queima, os corpos de prova com adição do resíduo de terra de atomácia apresentaram uma média de retração linear inferior à retração dos corpos compostos unicamente por argila. Pois, como esses corpos de prova do compósito argila e bagaço apresentam maior carga orgânica, com temperaturas de degradação superior à temperatura fornecida, eles retraíram menos. Já no gráfico ao lado, que é a representação da retração linear pós-queima, que se deu a 850 graus Celsius, percebe-se uma maior retração do compósito argila e bagaço, devido justamente à eliminação de grande parte da matéria orgânica presente na amostra, além da água. E esse aumento da retração linear após a queima em ambos os corpos deve-se ao maior grau de vitrificação, que contribui para o aumento da densidade das amostras. E as retrações de todos os corpos de prova ficaram abaixo de 1%, o que é um excelente resultado, já que uma variação brusca nas dimensões de cada peça pode gerar alterações no produto final e na qualidade. Já para o cálculo da densidade aparente, ele é obtido a partir dessa equação, em que MAS significa a massa da amostra, em gramas, DHG é a densidade do mercúrio, em gramas por centímetro cúbico, e MIAHG a massa do mercúrio, também em gramas. O gráfico apresenta os resultados obtidos, sendo que é possível observar uma pequena diferença entre as densidades aparentes nos dois materiais, com uma ligeira superioridade para os corpos de prova compostos unicamente por argila, e isso pode ser explicado devido ao melhor empacotamento das partículas de argila, o que dificulta a penetração do mercúrio. Já para o ensaio da capacidade de absorção de água, cada amostra foi calculada através dessa equação, onde a A significa absorção de água, MH a massa saturada e MS a massa seca. Esse gráfico obtido ele faz uma comparação entre a amostra contendo argila versus a amostra contendo argila mais o bagaço, sendo que, a partir desses dados, é possível verificar que as duas amostras apresentaram valores muito próximos de absorção de água, com uma ligeira maior absorção para a amostra do compósito de argila mais o bagaço. Isso pode ser explicado devido a uma maior presença de poros, por causa da degradação da matéria orgânica em temperaturas mais elevadas. E, a partir dos estudos realizados, pode-se concluir que os corpos de prova produzidos a partir da adição da terra de atomácia apresentam propriedades semelhantes aos corpos de prova constituídos unicamente por argila, e as caracterizações realizadas através dos ensaios de retração linear, absorção de água e densidade aparente mostraram resultados dentro dos limites de conformidade das normas regulamentadoras específicas de cerâmica vermelha. Aqui estão todas as referências que foram utilizadas.